Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal da Rocha Maso Advogados. Você deve ter lido o tema. Eu vou pedir para o Pedro colocar o primeiro slide e vamos chamar a tua atenção para hoje. Plano Safra. Quem financia o agro de verdade? Se você não viu o nosso episódio 6 falando do Plano Safra, eu te convido a assistir. Mas fica nesse aqui que você vai entender bastante coisa aqui e pode juntar com aquele lá e ter um panorama global sobre o Plano Safra e os desafios do agronegócio brasileiro. Eu sou o Bruno Maso, sou advogado há 23 anos, especializado em agronegócio, direito do agronegócio, e represento aqui o escritório Rocha Maso Advogados. Aqui nesse canal, na Rocha Maso, você aprende a blindar a sua propriedade, a sua produção contra as crises do clima e do mercado. Aqui acreditamos que uma propriedade rural é uma empresa e ajudamos você a se tornar um verdadeiro empresário rural. Então nos segue que você vai aprender muita coisa aqui com a gente. Vou fazer um resumo do vídeo para ver se esse vídeo é para você. Eu espero que seja e eu quero acreditar que você vai gostar bastante do nosso conteúdo. Para você, produtor ou produtora rural que atua no agronegócio como um todo e você que quer saber mais sobre o contexto do agronegócio para as suas atividades no setor, nós vamos falar hoje o custo de uma safra no Brasil, aproximado, quanto disso vem do Plano Safra, de recursos do governo, quanto isso é financiado pelo setor privado e como, e as posições que o Brasil tem em relação a outros países no que se refere ao fomento, à ajuda governamental para o agronegócio. No meio do caminho, nós vamos trazer dados reais, de que apesar do dinheiro do Plano Safra ter disponibilidade, nem tudo se consegue contratar e os motivos pelos quais o produtor, a produtora, o empresário rural não consegue acesso ao crédito para bancar a sua produção. Então, esse vídeo é para você e eu tenho certeza que você vai gostar, então eu espero que você venha aqui com a gente e fique até o final. Mas antes da gente começar, eu gostaria que você fosse lá, se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like, seguisse as nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, aqui no YouTube. Esse é o quadro Seu Direito no Agro. Mas nós temos outros vídeos menores, todos eles explicativos, todos eles trazendo informações extremamente relevantes, atuais e preparadas por um time extremamente capaz, que é o time aqui da Rocha Maso, que não deixa de estudar e está sempre antenado, trazendo para você. Então curte, deixa o seu joinha ali e vamos junto, ok? Então vamos lá, Pedrão, pode pôr o próximo slide, por favor? Qual é o custo de uma safra inteira no Brasil? Estima-se que gira em torno de R$ 1 trilhão. Já ouvi números, 1 trilhão e 200 bilhões. Eu acredito que esse número seja bem real. Ouvi esse número, se você procurar esse número efetivamente em dados oficiais, você não vai ter um número compilado, mas pelos dados que eu estudei e fui buscar do Banco Central do Brasil, conversando com outros profissionais do setor, em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais é o custo de uma produção inteira, de uma safra inteira no Brasil. E o último Plano Safra 2024-2025 disponibilizou 400,59 bilhões de reais, sendo 76 bilhões para a agricultura familiar, dos quais 14,8 para o PRONAF, que é o Programa Nacional de Amparo à Agricultura Familiar, 293,29 bilhões para custeio e comercialização de produção e 107,3 bilhões para investimentos. Né? Desses valores, dos 400 bilhões, então essas são as linhas mestras, as linhas maiores, né? Custeio, comercialização, investimento, agricultura familiar. Desses, 189,09 bilhões são taxas controladas do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Amparo de Apoio ao Médio Produtor Rural, e 211,5 bilhões destinados a taxas livres. O que isso quer dizer?
Pedro, acho que está no nosso próximo slide, os números, tá? Então, desses 189 bilhões com taxas controladas, são taxas subsidiadas. Aqueles juros de 8%, de 6%, de 10%, que o produtor encontra nas operações, especialmente das cooperativas, Banco do Brasil e outros operadores que destinam valores do Plano Safra. E 211,5 bilhões destinados a taxas livres são taxas menores do que as taxas para outros produtos, porque é para o setor rural, mas são livres, são negociadas diretamente pelos bancos. Então, em torno de 45% é taxa controlada, 55% é taxa livre. Então, esse é o balanço aí das taxas de juros do Plano Safra. E lembrando, eu estou falando dos números do Plano Safra 2024-25. O que vai ser lançado agora, que nós falamos no vídeo do episódio 6, é o 2025-2026, que ainda não saiu o valor. Estima-se em 500 bilhões, mas ainda não se tem uma definição. Se você quiser saber um pouquinho mais disso, eu volto a te convidar para ver o vídeo do episódio 6. Só que aí fica a pergunta, se 1,2 trilhão é a necessidade do Brasil para produzir e o Plano Safra tem só 400 bilhões, onde estão os outros 700, 800 bilhões que estão faltando? O crédito rural movimenta basicamente 700 bilhões por ano. Apenas 1/3 disso vem de banco público. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu te falei ali, logo ali atrás, que parte do recurso é taxa controlada, parte do recurso é taxa livre. Então, os bancos públicos operam muito com as taxas controladas, não só, mas operam, e os bancos privados já têm um pouco mais de adesão às taxas livres. Então, 1/3 desse valor, dos 700 bilhões que eu estou dizendo, são operados por bancos. Os outros valores são operados por cooperativas de crédito, que também fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, que destinam dinheiro para a produção agropecuária. Segundo dados da ANDAV, que é a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, 40% do financiamento do agro no Brasil provém de fornecedores de insumos. Mas como assim, Bruno? Todas as empresas que fornecem fertilizantes, agroquímicos e toda sorte de produtos que são necessários para a produção da safra, seja criação de animais, seja produção agrícola, eles fornecem esses insumos para que o produtor pague quando ele colhe, quando ele vende o seu animal, quando ele tem a extração da sua produção. Então há necessidade de um financiamento. E isso acaba gerando um mercado privado de financiamento do agronegócio. Nós vamos falar disso, são os títulos privados do agronegócio, que são a grande mola propulsora do agronegócio brasileiro. Então aqui eu já gostaria de chamar a atenção para desmistificar uma coisa que é muito propagada, mas que na verdade não corresponde à realidade. O agro brasileiro não é majoritariamente fomentado pelo governo, pelo Estado brasileiro, e sim pelos produtores rurais, eles mesmos com recursos próprios, pela indústria de insumos e pelo capital privado. Talvez você não soubesse disso. Só que isso é extremamente importante para quê? Para que a classe de produtores se una cada vez mais e cobre do governo posição de efetivamente fomentar o agronegócio, que corresponde a 25% do PIB nacional. Então está faltando empenho do governo brasileiro há tempos, desde a criação do Plano Safra, para que atenda esse novo mercado de agro que o Brasil está desenvolvendo e se transformando no celeiro do mundo. Não tenho nenhuma dúvida de que o Brasil é a bola da vez e que é aqui que o mundo vai vir buscar a comida, a energia de forma sustentável, sem degradação, e que muitas gerações vão desenvolver. Então, isso você precisa ficar atento. Onde está o dinheiro? Está no banco público? Boa parte.
mas o resto está na mão do produtor e da iniciativa privada. Você pode ver ali, no volume de recursos beneficiários, né? Então, nós estamos falando Pronamp, 65,23%, demais produtores e cooperativas, 335%, controlados e livres, dá ali um número de 23 para 24, você vê a evolução ali de 364 para 400, né, que foi a diferença de um ano para o outro. E no quadro de baixo, que você está vendo aqui na tela aqui comigo, está ali, ó, juros controlados e equalizados e os programas que o Plano Safra traz. Então nós temos o Moder Frota, que é para modernização da frota, o Moder Frota Pronamp, que é destinado aos médios produtores, o Proirriga, que é para irrigação. Você tem ali o Renova Agro, Renova Ambiental, que são aqueles que é para recomposição de áreas degradadas, para conversão de áreas, para sustentabilidade, projetos sustentáveis. Nós temos ali PCA até 5.000 toneladas, são os níveis de entrega de produto. Inova Agro, que é inovação tecnológica, inteligência artificial, uso de novas tecnologias. Então, isso aí tem toda uma parte de investimento. Então, eu só trouxe esse quadro para que você olhe e veja para onde está indo o dinheiro, quanto esse dinheiro custa no âmbito do Plano Safra. Pedro, pode passar o próximo slide, por favor? Então, ali, nesse quadro aqui que você está vendo, está a evolução do desembolso do crédito rural na safra 24-25. O que é isso aí? Acredite você, dos 476,6 bilhões programados para o Plano Safra, que eu falei que eram 400 bilhões, mas esses 76,6 bilhões são outros recursos que também são liberados, que isso é matéria para um outro vídeo, para uma outra história, mas que estava disponível. 298 bi efetivamente foi desembolsado. Então, quer dizer, tinha o dinheiro, mas o produtor não conseguiu contratar. Vamos tratar disso também. 62,5% dos recursos programados foram desembolsados, ou seja, não atingimos nem uma nota 7. 7 em cada 10. Não conseguimos. Por quê? O que está acontecendo que tem o dinheiro e o produtor não consegue captar? E o total de contratos, 1.738.634 contratos realizados na safra 2024-25. Esses números, a matriz de dados é do Crédito Rural do Banco Central do Brasil, da FAESP, o seu departamento econômico. Então, são números oficiais. Num outro vídeo, eu trouxe o número de propriedades rurais que existe no Brasil. 8 milhões e 600, 8 milhões e 700 mil propriedades rurais. Vamos colocar que tem todo esse número de propriedades, só 1 milhão e 700 conseguiram recursos públicos. E os outros 7 milhões? 6 milhões e pouco? Como é que tocaram a sua produção? Como é que financiaram a sua produção? É a força privada que coloca esse dinheiro na mão do produtor para ele poder prosperar e produzir. Tá legal até aqui? Conseguiu compreender? Até aqui a gente falou que a safra custa praticamente o triplo daquilo que é o Plano Safra e que apesar de ter 400 bilhões, nós conseguimos contratar menos de 300 até abril. Esse número é de abril de 2025, os números de maio estão sendo fechados, e aí vai o número de junho, quando encerra o Plano Safra 24-25. Gostaria de dizer também que eu fiz uma análise um pouco mais apurada desses números, e eu acabei percebendo que o Plano Safra, na prática, ele teve uma retração. Apesar de ter mais dinheiro, ele teve queda de 18,1% em comparação com o período da safra anterior, quando foram liberados 363,7 bilhões de reais. 18% a menos os 298 bilhões. Por quê? Você não está curioso? Por quê? O número de contratos chegou a 1,74 milhão, representando um recuo de 11,7%. Então, menos gente conseguiu dinheiro e menos recurso foi liberado.
Maior retração aconteceu na agricultura empresarial, reduziu não somente o valor desembolsado em 26,5%, mas também em termos de número de contratos efetivados, menos 30%. Já no Pronaf, que é a agricultura familiar, houve uma queda, mas foi menor, de 0,4% no montante desembolsado e 10,7% nas operações realizadas. O que isso mostra? Teve o mesmo tanto de recurso, praticamente, só que teve menos operações. Então, quer dizer que as operações que foram contratadas foram de valor maior, só que teve menos gente acessando. Então, está mais difícil acessar o crédito. Já o Pronamp registrou um crescimento de 11,7% e de 13% nos números de contratos. O que esse número último traz? Tudo o que nós estamos falando e é o nosso DNA. Os produtores rurais estão se transformando em empresas. E ao se transformar em empresa e ao ter mais estrutura, mais gestão, é mais fácil comprovar os requisitos para a tomada do crédito e, consequentemente, o banco vai liberar o recurso mais fácil. Então, veja só como uma coisa está atrelada com a outra. Nós estamos falando que tem dinheiro e não conseguiu contratar tudo. Nós estamos falando que, em alguns setores, houve retração na contratação. Porém, no Pronamp, que é o médio produtor, houve um aumento de quase 12%. É que o agro está se profissionalizando. E você, produtor rural, produtora rural, ou que trabalha com produtores rurais em alguma parte das cadeias produtivas, precisa levar essa informação. Produtor, se você se profissionalizar, se você virar uma empresa, é mais fácil tomar crédito. É mais fácil gerir, é mais fácil ter lucro. Então, veja só, dos números que não mentem, a gente consegue provar o nosso ponto, que é o rumo que o agro está tomando. O nosso objetivo aqui é passar para você o rumo que o agro está tomando, para onde vai a tua atividade. E se você quer ser o cara que vai junto, a mulher que vai junto, a família que vai junto, que vai olhar ali na frente e dizer, olha, eu tomei essa decisão de me especializar, eu tomei essa posição de entender o meu negócio, de profissionalizar o meu negócio, e hoje eu estou colhendo os frutos. Saí das dívidas, estou tendo lucro, tenho mais gestão, consigo viver melhor, tenho mais paz, felicidade, alegria, que é o que todo mundo quer em qualquer ramo da atividade e da vida, não é mesmo, Pedro? É assim que tem que ser, não é verdade? Então vamos lá, Pedro, vamos colocar aí agora, acho que o pessoal já entendeu, quais são as finalidades do crédito rural, né? Nós temos, naquele slide que está aqui atrás, ó, pode passar, 189,9 bilhões com taxas controladas, 211,5 bilhões destinados a taxas livres. Esses números nós passamos todos, pode passar para o próximo, Pedro. Plano Safra na prática. Dados de maio de 2025, desembolso nós já falamos também, e as retrações nós acabamos de falar. Estou colocando isso aqui para você. E tem uma coisa interessante, nós vamos dar esses slides aqui no final do vídeo. Fica até o final do vídeo, quem ficar até o final do vídeo vai poder pegar esses slides que nós vamos disponibilizar, tá? Foi feito com muito carinho, são dados interessantes. Pode passar para o próximo, Pedro, por favor. Agora nós vamos falar da finalidade do crédito rural, né? Então você está vendo ali que industrialização e comercialização também teve recuo no desembolso. 38% para industrialização, 24,4% para comercialização. O que isso indica? Que a atividade de industrialização agropecuária ou teve mais fomento particular ou retraiu de verdade. E é muito provável que tenha retraído, que apesar da safra recorde, nós tivemos números piores por conta da seca do ano passado. E comercialização também, que é escoamento e venda da produção, também segue na mesma toada de retração. O montante para custeio sofreu redução de 14,4%, assim como os recursos destinados a investimentos. Mais um dado demonstrando que o setor, apesar de pujante, ele está passando por uma transformação, ele está passando por uma readequação. Programas de investimento, dentre os programas de investimento, o Moder Frota foi o que mais desembolsou recursos, 7,3 bilhões, apesar de ter
uma pequena queda que eu nem considero que é 0,2%, e aumentou o número de contratos. Então, mais gente está modernizando a sua frota. E os Renovagro, que eu falei anteriormente, que são os programas de mudança de tipo de gestão, renovação de canaviais, renovação de culturas e renovação, inclusive, de equipamentos dentro da propriedade, tiveram aí desembolsos da ordem de 5,2% e 3,3%, respectivamente, também teve queda. Então, tudo está mostrando que o agro nós falamos lá, o agro é pop e depende para quem? Para quem que vai esse dinheiro? Ou como que ele chega no produtor rural efetivamente? Né? Nós estamos tentando seguir o track do dinheiro para te mostrar efetivamente como funciona. Vamos falar agora um pouco de taxa de juro. Né? Ó, desembolso por enquadramento, você pode ver aqui, né? Tá ali todos os números que eu também vamos disponibilizar, se você quiser ver com mais calma. Vamos ficar falando desses números todos, o que importa é o contexto. Pode passar, Pedro, para o próximo. Agora vamos falar de taxa de juro, que é o que mais importa para você, produtor. Quanto você vai pagar de juro? Né? A taxa média de juros das operações de crédito rural em março de 2025. Número de março de 2025. A taxa para pessoa física foi de 16,09% nas operações com taxa de mercado, que é aquela taxa livre, e 8,55% na taxa regulada. Conseguiu entender agora o que é livre e o que é regulado? O regulado é aquele assim, já está lá escrito no programa que é aquela taxa que você vai pagar ao contratar. Já a taxa livre, dentro das taxas subsidiadas do Plano Safra, o banco operador, aquele agente financeiro, tem a possibilidade de mexer para lá para cá, a depender da garantia, prazo de pagamento e tudo mais. E um dado, ambos tiveram aumento nas taxas de juro, que é decorrência da própria taxa Selic. Vou fazer um recordezinho aqui. Por que está demorando esse ano para sair o número do Plano Safra? Você sabe dizer? Vou fazer essa provocação. Você que é produtor e trabalha com agronegócio, você sabe dizer por que está demorando? Está demorando porque a Selic está numa taxa das maiores já vistas, que é a taxa básica de juros, taxa que indexa a economia. Então, como é que o governo vai pegar um dinheiro que ele paga 14,75% de juro e emprestar para o produtor a 8%, a 6%, a 10%? Alguém tem que bancar isso. Quem que vai bancar isso? Os depósitos de caderneta de poupança, as operações registradas para agronegócio, o Tesouro Nacional. Então, é essa equalização que está se buscando para apresentar o Plano Safra. É por isso. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção porque está demorando um pouco mais esse ano do que o normal. Taxas para pessoas físicas, jurídicas, taxa de mercado de 15,48%, teve um pouco de redução. Por quê? Porque quando há uma crise no setor, a taxa sobe. Quando se equaliza, muitas recuperações judiciais aconteceram no ano 2023 e 2024, mas isso se estabilizou. Então faz com que o banco possa voltar a ter credibilidade nas empresas e emprestar juros menores. E a taxa regulada chegou a 13,53%, com uma alta de quase 2%, que é em decorrência do que eu acabei de dizer. Selic sobe, taxa regulada para a empresa sobe junto, e não tem como a gente mudar isso. Mercado é isso. Quanto mais se paga em dia, menor é o risco, maior é a diminuição da taxa de juros. Invertendo-se essa equação, quanto maior a inadimplência, quanto maior o risco, maior é a taxa de juros. E também vou falar de inadimplência. Eu não sei se nós temos um slide sobre inadimplência. Temos? Então vamos lá, Pedro. Olha aí, ó. Essa colheitadeira aí, numa área seca. Isso chama muita atenção, né? Porque qual produtor ou produtora nunca enfrentou uma situação dessa aí? Que foi lá, fez tudo o que tinha que fazer, pegou o dinheiro, plantou certinho, cuidou, não se documentou da forma correta, não fez, de repente, tudo o que tinha que fazer, e na hora de colher, a produção está desse jeito, há uma quebra, e aí tem que pagar o contrato de custeio. Com que dinheiro?
Aqui na Roma, aqui na Rocha Mas, você vai aprender, inclusive eu já vou te chamar, tá? O vídeo de sexta-feira nós vamos falar de dívida, de inadimplemento e como sair da dívida. Tá? Esse é o nosso chamado para você, para o próximo vídeo. Não perca. Sexta-feira, né, Pedro? Sexta-feira nós vamos estar com esse vídeo aí maravilhoso, hein? Filé. Esse é filé do boi mesmo. Inadimplência. Em março de 2025, ela teve estável, uma taxa regulada para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E nas operações de mercado houve maior oscilação. A inadimplência de físicas recuou, diminuiu um pouco, chegando a 4,62%, enquanto de pessoas jurídicas aumentou, alcançando 0,62%. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, porque dependendo da situação, para o banco, todo produtor tem uma CADESP, no estado de São Paulo, CADESP, nos estados aí, o registro da atividade lá, um registro para poder emitir nota como CNPJ, tá? Só que, na verdade, ele é tratado em situação de custeio como pessoa física. E a inadimplência de 4,62%, ela é uma inadimplência relativamente alta. Isso chama atenção e assusta um pouco os agentes financeiros. Quer dizer que a cada 100 contratos, praticamente 5 não são pagos. Coloca isso em números de bilhões de reais, que logo você vai entender qual é o rombo da inadimplência nesses contratos. Nós estamos falando de março de 2025. Se a gente pegar um recorte maior, estima-se que há em torno de 2 bilhões de reais em inadimplência só da safra do ano passado para cá. Essa é uma estimativa não fechada ainda e que mostra como foi difícil para o produtor o ano de 2024, decorrente das secas, especialmente no Rio Grande do Sul, que veio de enchente depois de seca, que se alastrou e se arrastou até janeiro e fevereiro desse ano. Os plantadores de amendoim do interior do estado de São Paulo que o digam. Era para ter chovido e não choveu, e muita gente perdeu muita produção. Para você, é o vídeo de sexta-feira. Não perca. Pedrão, podemos passar. Agora você está vendo aqui no slide instrumentos privados de captação de recursos. Você conseguiu entender? Talvez você já soubesse, talvez não. Para você que sabia que o agro não é todo financiado pelo governo, talvez você não soubesse a magnitude disso. Qual é o percentual? Quanto de dinheiro particular, seja do próprio produtor, seja da indústria de insumos, seja de dinheiro particular mesmo, que é emprestado para fomentar, talvez você não soubesse o montante que isso impacta no agronegócio como um todo. Agora você já sabe. Agora você sabe efetivamente quais são esses instrumentos? Se você sabe, eu vou tentar falar um pouco explicando. Se você não sabe, agora você vai saber. Um número interessante é que também houve retração nas operações de crédito particular. Como que o agronegócio bate recordes de produção e tem retração no tanto de operações financeiras, Pedro? Como é que isso pode acontecer? Não é uma dúvida? Como é que você tem uma produção recorde, cada vez mais produção e menos contratação de recursos? Você sabe dizer qual seria a equação? Não faço ideia. Produtividade. O produtor que está se preparando e usando tecnologia, melhores sementes, melhores insumos, controlando melhor a utilização dos insumos, ele tem maior produtividade com menos custo. Então ele precisa de menos dinheiro para produzir mais. É isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas especialmente no Brasil. O Brasil está avançando muito em produtividade. E isso decorre de pesquisa, ciência, investimentos em tecnologia. E é por isso que o capital privado está cada vez mais botando grana, botando dinheiro, investindo, emitindo títulos, sejam eles lastreados em recebíveis, sejam eles lastreados em papéis, sejam eles lastreados no próprio estoque de produção, como você vai ver aqui. É a força do agro brasileiro dando credibilidade ao mercado para que o mercado coloque dinheiro.
Eu tive uma aula na pós-graduação, eu faço uma pós-graduação lá na Harvard Agribusiness School, em Ribeirão Preto, e o professor Lucas Monteiro trouxe um dado interessante. Ele disse assim na aula, pessoal, o mercado está meio estressado com o agro. Estressado não no sentido de bravo, é estresse mesmo. No mercado, quando se fala estresse, é que tá... Será que eu ponho mais dinheiro? Será que eu não ponho? Será que é seguro? Será que não é? E mesmo assim, o negócio está fluindo. Então, imagina se nós tivéssemos um ambiente regulatório melhor, uma segurança jurídica melhor e um fomento melhor da atividade pelo governo, como o nosso agro poderia deslanchar, voar ainda mais e gerar receita, riqueza para a nossa nação e uma vida digna para o herói que é o produtor e a produtora rural? Fica essa coisa na cabeça de quem mexe com isso. E eu gostaria que você levasse essa notícia adiante, conversar com os seus pares. Nós temos que pressionar, nós temos que pedir melhores condições jurídicas, melhores condições de mercado. Porque o mercado, ele funciona assim. Ele está estressado, está com medo, ele tira o dinheiro. Ele está acreditando que aquilo é bom, ele põe o dinheiro. Põe o dinheiro por quê? Porque quem empresta o dinheiro, ele quer juro. Aquele que fomentou a produção, que é a indústria de insumo, também conseguiu fazer dinheiro para poder bancar o produtor. É uma cadeia de dinheiro. O produtor, ele coloca lá, ele diz, olha, eu tenho aqui tantas sacas de soja, de milho, eu tenho tantas toneladas de cana, eu tenho tantas caixas de abacate, de laranja, de limão, que eu vou tirar aqui. E eu preciso de insumo para a minha produção. Então, a loja de fertilizante, a revenda de fertilizante, ou dependendo do tamanho, a própria indústria, vai lá e dá esse insumo, semente, agroquímicos, fertilizantes, controle de praga, dá todo esse insumo para o produtor. E ele pega essa produção que o produtor está dizendo que vai ter, lastreia isso, né? Faz uma composição, fala, olha, eu estou dando dinheiro para o produtor aqui, estou dando produto para o produtor, e ele está me dizendo que ele tem esse produto aqui, então está lastreado. Só que eu não aguento bancar toda essa operação do produtor aqui. Ele vai só me pagar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 4 meses, daqui 8 meses, dependendo do tipo de cultura. Como é que eu banco isso aqui? 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, dependendo do tamanho da empresa. A empresa vai com esse lastro, ela pega esses títulos que o produtor assinou lá, que ele vai pagar, a famosa nota fiscal com o canhoto lá, que você sabe que você emitiu, vai vir o boleto, né? A duplicata mercantil. A empresa de insumo vai lá, pega essas duplicatas, formaliza isso num instrumento lastreado na produção, e ele chega no mercado, num operador, e diz, olha, eu tenho esses recebíveis aqui. Quanto é que você me dá de dinheiro e aqui taxa para eu me financiar, né, para eu poder pagar a minha conta aqui e aguentar o tempo que o produtor precisa para ele me dar a safra, para ele entregar a safra e pagar efetivamente esses boletos aqui. Aí existe um agente financeiro, certificador, ele pega toda essa documentação e emite, por exemplo, um CRA, que é um Certificado de Recebível do Agronegócio. Ele operacionaliza um papel ali, um documento com base nesses 2 instrumentos, produção e recebível dos insumos, e vai no mercado e ele diz assim, olha, indústria de fertilizante, revenda de fertilizante, eu vou te cobrar aqui 12%, né, 1% ao mês, para te liberar esse dinheiro, por exemplo. A taxa não é essa, mas é um exemplo. Aí ele fala, ok, eu pago os 12%. E ele pega esse papel e vai vender no mercado para mim, para você, para o Pedro, para qualquer um que queira pegar o dinheiro que está parado lá numa poupança e queira comprar esse título para ter uma taxa de retorno de repente 10%. Ele estava ganhando de repente 6% da poupança, ele vai comprar um título desse, vai ter um retorno de 10%. Então, essa operação aqui, mas peraí, Bruno, 2% vai render para quem operacionalizou isso? Você imagina 2% de 100 milhões. Então, quem operacionalizou isso ganhou 2 milhões. Só para pegar a documentação, certificar, ver, fazer uma diligência, ver se está tudo certo, emitir esse papel, pagar 10% de juro e cobrar 12%.
Entendeu como é que funciona a roda da fortuna dentro do mercado de capitais do agronegócio? E se isso for mais seguro, se isso for mais forte, se isso for mais tiver menos instabilidade, não é possível que tenham mais operações dessas? É nisso que a gente advoga, é nisso que a gente acredita. Então, nós temos aqui os números. Eu queria explicar para vocês o que efetivamente é isso. E existem vários instrumentos. Letra de crédito agrário, LCA, certificado de recebível do agronegócio, que é o CRA, a CPR, que é a mais famosa, que é a cédula do produtor rural. Essa é feita entre o produtor rural e a revenda de insumo, por exemplo. É feita entre o produtor rural e a cooperativa. A cooperativa vai lá, emite uma CPR e dá para ele o insumo. E ele se compromete, o produtor se compromete a entregar a produção. A hora que ele entrega essa produção, ele pagou com a produção, a CPR paga. Tá? Então você pode olhar ali, ó, em abril de 2025, os estoques, quando a gente fala estoque, é o número de papel, é o número dessas operações, apresentaram crescimentos interanuais entre 24 e 25 de 19%, 12%, 6%, e as CPRs, que mostram a força da capacidade produtiva, que a gente falou ali atrás, 50%. Olha como o fomento é feito pelo dinheiro particular. Embaixo ali, ó, gostaria de chamar a atenção o que é o FIAGRO, né? Que são os fundos de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, que também tiveram crescimento de quase 60%. O fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio é a formação de fundos de capitais, ou seja, um operador também lança um fundo, ele vai captar recursos de terceiros, ele vai oferecer isso no mercado, para juntar uma grana e emprestar esse dinheiro para o setor. Seja para as empresas, seja para os produtores, para pools de produtores, para empresas que se juntam para tomar esse dinheiro. São operações estruturadas. Existem operações que chamam operações de barter. Tem escritórios especializados que fazem isso, mas isso aí é um pouco mais avançado. A gente pode, se for interessante aqui, deixa lá no comentário que eu falo sobre isso. Onde, no barter, diretamente entre o produtor e a revenda, eles fazem ali uma troca, é praticamente uma troca, produção por insumo, e no final se apura o valor e se sobrou dinheiro o produtor leva, se faltou dinheiro o produtor paga. Basicamente é isso. Então, a hora que se forma um fundo, se coloca o dinheiro ali para fomentar. E quem comprou pedaços do fundo espera a remuneração. Se o setor está forte, está pagando, tem mais fundo, tem mais dinheiro. Se o setor está retraído, está com problema de inadimplência, os fundos sofrem com isso. Então, a grana está toda na mão dos investidores. Seja aquele que consegue comprar. Por exemplo, eu tenho 10 mil reais e eu quero comprar um pedaço de uma LCA. Eu vou lá e compro 10 mil naquele pedaço de LCA. Mas 30 mil pessoas têm a mesma intenção. Você multiplica 30 mil por 10 mil, você vai chegar em um número bem grande de fomento. Então, basicamente, é assim que funciona. Eu gostaria de chamar a atenção. Podemos passar, Pedro? Ó, então, para você ver aqui no slide, eu trouxe esses números aí, que é do Senar, tá? FAESP Senar. São números oficiais, está lá no site deles, esses gráficos que foram tirados deles, são números de abril de 2025. Veja como as letras de crédito do agronegócio subiram de abril do ano passado para 469 bi e foram para 560 bi. Veja como o certificado de recebível do agronegócio, CRA, saíram de abril em 138 bi, tiveram um pico, tiveram uma retração e agora chegaram em 155 bi. Está crescendo. O setor está pujante. Pode passar, Pedro, próximo. Os certificados de direitos creditórios do agronegócio, que é outra modalidade, teve lá o seu pico em agosto, manteve, agora deu uma retração, mas ainda assim, de abril a abril, tem um aumento. E as cédulas de produtor rural, que a gente falou aqui, que é esse direto do insumo para o produtor, olha o tanto que subiu.
quase 170 bi em um ano. Esse é o futuro do agro. É assim que o agro está se fomentando. Pode passar, Pedro. Os fiagros também tiveram aumento imobiliário, que é lastreado em propriedade rural, em garantia real. E os fiagro FDIC, que são os direitos creditórios, aquilo que a gente falou, são os documentos emitidos de pagamento, os boletos, as duplicatas mercantis, as notas promissórias, enfim, tudo aquilo que gira em torno ali do agro, que são certificados de que há um pagamento a ser feito, também tiveram um forte aumento. Essa é a tendência e nós vamos monitorar. Quero voltar aqui e falar para vocês, para você produtor, para você produtora, para você que está nos ouvindo aqui, que isso aqui aumentou. Pode passar, Pedro? Eu trago os números do Estado de São Paulo, porque a gente está no Estado de São Paulo, mas a gente está falando para o Brasil inteiro, de repente para o mundo, né? Para algum brasileiro que esteja fora do país. Espero que a gente chegue, né, Pedro, até todos os rincões desse mundo todo, trazendo essas informações importantes que a gente prepara com muito carinho. No Estado de São Paulo, houve um desembolso de 28,1 bi, representando 9,4% do total liberado. O maior estado em potência financeira não é o primeiro que toma crédito. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná tomam mais crédito do que o Estado de São Paulo. Rio Grande do Sul, eu acredito, não fui a fundo para observar isso, mas especialmente na safra 24-25, ultrapassou São Paulo e o Paraná em decorrência dos eventos que teve lá. Então teve que dar mais dinheiro para o produtor se recuperar. Ainda assim não foi suficiente. Lançaram agora uma recuperação de crédito para eles, fizeram um vídeo falando sobre isso, eu e o Dr. Pedro Rocha, que se você quiser saber também como é que funciona, se você for lá do Rio Grande do Sul, está lá no nosso episódio aqui dessa série. Então, em comparação com o mesmo período da safra anterior, foram desembolsados 34,7%, retração de quase 20%. Você não está se perguntando por que teve mais dinheiro e desembolsou menos, Pedro? Não, mas não fica um contrassenso? Você tem mais dinheiro disponível, só que você não consegue contratar. Agora vem o nosso pulo do gato. Acho que para aquilo que você quer saber. Pode passar, Pedro. Acesso ao crédito rural. O acesso ao crédito rural é o maior desafio do setor. Você está vendo aí, a pesquisa da Confederação Nacional da Agricultura e do Senar, que são extremamente sérios, revelou que mais de 38% dos produtores rurais nunca contrataram crédito rural. Será que todos esses 38% têm dinheiro suficiente sozinho para bancar suas próprias produções? Eu duvido, Pedro. Eu duvido. Eu atuo, a minha família vem de conexão direta com o produtor rural. A minha vida inteira eu trabalhei com isso. Meu pai, meu avô, meus amigos. Eu não consigo ver que 4 em cada 10 produtores rurais têm bala para tocar a sua própria produção sem pegar um crédito. Então, isso chama muita atenção. Em 2020, apenas 26,6% conseguiram obter financiamento. E o que está entravando? Olha lá, excesso de burocracia, insegurança jurídica, aquele retrabalho que o Brasil tem. O produtor vai lá na agência, se pede um monte de documento para ele. Ele vai lá, duras penas, consegue, bate cabeça, consegue fazer tudo, leva lá a documentação, chega lá, trocou o gerente, faltou esse documento, faltou isso, faltou aquilo. Porque a garantia não está certa, porque isso está assim, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não existe algo que ajude, é sempre uma barreira atrás da outra, uma barreira atrás da outra de burocracia. O país é inteiro tomado por burocracia. Você é produtor, você é produtora, você trabalha com o produtor, você sabe que isso é verdadeiro. Garantias exigidas acima da capacidade dos produtores. Nem todo produtor tem um mundaréu de garantia para dar, mas ele tem lá a sua propriedade, ele tem lá a sua produção, ele tem lá um projeto de produção. E cadê o seguro para isso? Nós já falamos num outro vídeo aqui,
pró-agro é suficiente? Não é suficiente. Por que as companhias seguradoras não estão mais fazendo seguro? Não tem uma política séria de securitização das operações? É o que parece. Pode conversar com o produtor, atrás de produtor. Você consegue contratar um seguro? Não, eu não consigo contratar um seguro. O seguro que me cobre não cobre tudo que eu preciso. Então, é uma garantia cada vez maior que o produtor não tem como dar. Demora excessiva na liberação do crédito. Decorre uma coisa, é uma cadeia. Consegue ver? É muito burocrático, tem muita exigência de garantia e aí fica isso se arrastando. Só que a agricultura, ela não espera. A terra está lá, o produtor tirou aquela produção, ele tem que preparar essa terra novamente para seguir com a sua próxima safra, com a sua próxima produção, ou então, nas culturas perenes, né, vamos colocar a cana-de-açúcar, que plantou lá a cana, ela tem ciclos de 5 a 7 anos, mas a partir do momento que cortou a cana, que a usina foi lá, o próprio produtor cortou para entregar, a cana precisa de trato, precisa de insumo para ela crescer de novo. Hoje o setor é muito forte em realimentar aquela vinhaça que pode se jogar, são produtos orgânicos ali que da própria produção pode jogar, mas precisa de controle de praga, controle de lagarta, controle de ferrugem. A laranja, quem é do setor de cítrico, laranja, limão, se não passar lá foliar, se não passar lá o defensivo, não tira a laranja. E aí demora a se liberar o crédito, o produtor faz o quê? Se ele tiver ainda crédito, se ele tiver um bom relacionamento, ele vai lá na revenda de insumo, pega isso daí e se endivida com uma taxa de repente maior, às vezes se endivida dando a sua propriedade, dando uma garantia lá que ele não precisava, quando o dinheiro está lá no banco esperando para fomentar juros mais baratos. Então a demora. E a avaliação rigorosa da capacidade de endividamento. Quem opera lá dentro do banco, ele é treinado a dizer não. Não, 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 não. Ele só vai dizer o sim a hora que efetivamente ele souber que ele amarrou o produtor de todo quanto é jeito, que ele não vai perder, que o produtor deu as calças para ele lá. Aí eles falam, nossa, nossa análise está concluída e agora nós vamos liberar. Aí vem a burocracia de novo da emissão dos contratos, aí tem que fazer contrato, aí tem que fazer tudo aquilo. O produtor fez um projeto de plantio, às vezes, em janeiro, para plantar em abril, o dinheiro dele vai sair em outubro. E o que adianta? Então, isso é um grave problema da nossa cultura e do nosso sistema agropecuário, que precisa ser corrigido para o agronegócio brasileiro ser aquilo que ele pode ser. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Ambiente regulatório e diminuição de burocracia são emergenciais. O produtor sangra e ele precisa que o governo, a frente parlamentar, a frente do agro, todo mundo que está envolvido tem que fazer alguma coisa. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, levando informação, estudando todo dia, seguindo o que está acontecendo, vendo no dia a dia aqui dos atendimentos que a gente faz dos produtores, com as usinas, com as revendas. A gente, né, Pedro? A gente atende aqui usina, a gente atende aqui revenda e a gente atende aqui o produtor. E o prestador de serviço. Todos eles estão sempre com a corda no pescoço. Precisando se fomentar, precisando levantar dinheiro. E um ano é de um jeito, num dia é do outro, no outro é do outro. Então, peraí, o que eu preciso fazer? Primeiro se organiza. Se organiza, estuda, se qualifica, porque o rojão é grande. É igual qualquer empresário. Desde da lojinha de R$1,99, ele precisa ir lá, ele precisa pegar o dinheiro, comprar o seu produto, colocar no estoque, colocar o valor do lucro, colocar o custo que ele tem, e ele tem uma meta de vender. Ele precisa vender tanto por mês para pagar aquela conta, para bancar aquele estoque, porque aquele estoque ficou velho, aquele produto saiu de moda, não está mais vendendo, o que ele faz? Ponta de estoque. Enfim, é uma gestão. O produtor rural precisa fazer isso, emergencialmente. Vem com a gente que você vai aprender. Você vai sair muito fera, cara. E principalmente as mulheres. As mulheres têm tanto a ensinar aos homens, né, no que se refere à organização. Só vê nossas mães, né, Pedro? Quem que organiza a casa? É a mãe, é a mulher. Então, produtor,
E coloca a tua mulher junto com você para te ajudar, cara. Coloca a tua filha. Coloca teu filho. Dá para ele um pouco de credibilidade. Dá para ele dinheiro para ele se qualificar. Incentiva ele a estudar. Tenho certeza que você vai ter bons frutos. Vem com a gente. Chama. Pode vir que não tem erro. Tá legal até aqui? Beleza? Então, para fechar, eu queria só chamar a atenção do panorama do financiamento público do país em nível mundial. Quando se fala do agropop, que o governo vem, coloca toda aquela propaganda que a gente já falou, para quem que é, para quem que não é, vamos ver lá. O Brasil ocupa a última posição entre 20 países analisados e se refere a subsídios governamentais para a agricultura. 3%. O Brasil, apenas 3% destina de dinheiro para o seu produtor rural. O Japão, 37%, a Coreia do Sul, 48%, Reino Unido, 23%, União Europeia, 17%. E nós estamos concorrendo, por exemplo, com a União Europeia, Reino Unido, Japão, Coreia. Pergunta se essas nações preservaram as suas florestas, seus recursos naturais. Agora eles vêm com essa história de que nós somos o pulmão do mundo, colocando um monte de regulamento, barrando o produto do nosso produtor, porque a gente tem que preservar, a gente não pode colher de área desmatada. E eles? É lógico que nós temos que ser sustentável, e não é só por conta de tamanho de área, tá? Um dado que eu tive ontem, apenas 1% do território nacional, Pedro, é plantado de cana. 1% do território nacional é plantação de cana. E só 41% do território nacional é explorado para agropecuária. O resto são áreas preservadas. Sabe quanto que é na Europa? 1% preservado. Como é que eles vão vir falar para nós que nós temos que fazer tudo certinho quando eles nunca fizeram? Não é por aí o caminho. Isso aí é tudo protecionismo. Isso aí é tudo barreira para não deixar o nosso produto, que é melhor, que tem tecnologia, que é feito na garra do produtor brasileiro, entrar lá, e eles querem barrar por conta disso. Então é isso que nós temos que fazer. O Brasil tem que mostrar a força do seu agro, mas como um todo. Tem que botar o produtor, a produtora e todo mundo que está na cadeia com voz ativa para dizer tudo que a gente faz. Reserva legal, área de preservação permanente, preservação de nascente. O Brasil é líder mundial em sustentabilidade. E você, produtor, que às vezes fica pensando que preservar aquela áreazinha de árvore, aquela nascentezinha, aquela APP, eu posso te garantir. Só vê os estudos recentes. Quem preserva tem mais acesso a crédito. Logo ali na frente a gente vai falar dos títulos verdes do agronegócio, que são baseados em áreas recuperadas, são propriedades que efetivamente mantiveram seus recursos naturais, já tem e vão ter melhores condições no presente e no futuro. Só que a sua produtividade vai ser maior se você tiver os recursos ali, se a água for boa, tiver água suficiente, na hora da seca você ter. Então, olha só como isso escancara o falta de apoio governamental e desmistifica a ideia de que o agro é sustentado pelo Estado. É isso que eu trouxe aqui hoje. Não é o governo, não é o Brasil, o Estado brasileiro que fomenta o agronegócio. Ajuda, ajuda. Estamos falando de 300 bilhões no ano passado, ajuda muito. Talvez 20%, 30% foi fomentado. Muitos produtores não conseguiriam fazer o que fazem sem esse dinheiro. Só que esse dinheiro tem que ser muito mais. Tem que ter muito mais recurso e com muito mais facilidade de obtenção de crédito e instrumentos previstos que já existem, e é o mote do nosso vídeo de sexta-feira, para alongamento, prorrogação das dívidas rurais quando as coisas não vão bem. Com esse clima, com essas instabilidades, com esses eventos climáticos extremos, você que é produtor, você acredita que pode ter uma seca mais cedo ou mais tarde? Não dá para acreditar mais que não vai ter. Tem água suficiente para fazer irrigação? Tem dinheiro suficiente para fazer projeto de irrigação? Esse é o nosso maior desafio. O Pedro vai passar o próximo slide, que tem ali alguns números. Ou esse é o último? Esse é o último. Então,
O que a gente viu aqui hoje? O agronegócio brasileiro é gigantesco, ele é reconhecido mundialmente como um dos melhores, se não o melhor do mundo. Só que precisamos de mais incentivo do governo, nós precisamos de mais destinação de recurso com taxa subsidiada, com dinheiro a fundo perdido, para o produtor poder se desenvolver, sair das suas dívidas, fazer melhores planejamentos, se qualificar e virar empresários rurais. Então, se você ficou até aqui, eu gostaria, você produtor, você produtora, você que não ficou aqui, agradecer aos mais de 4.300 visualizações do nosso vídeo anterior. Pedro está aqui, foi muito surpreendente. A gente abriu esse canal há um mês. Começamos aqui, mas é feito com muito carinho, a gente estuda muito. Você pode ver que os dados estão aí. Então, agradecer muito, muito obrigado. Continua nos seguindo. Nosso trabalho aqui é abnegado, é de quem ama mesmo o que faz. E se você chegou aqui, esperamos que tenha gostado do conteúdo. Deixa seu like, seus comentários, indica o nosso perfil para outras pessoas, para outros produtores, produtoras, pessoas que estejam interessados. Esse aqui é o nosso quadro Seu Direito no Agro. Mas nós temos outros vídeos também que trazem informações. Dr. Pedro Rocha, Dr. Lucas Avelino, são grandes advogados, estudiosos também, que vão trazendo conteúdos para vocês. Lá no Instagram, todo dia tem, no Instagram, no Facebook, no TikTok, tem lá um Reels, tem lá um Story. A gente está participando de todos os eventos que você pode imaginar para trazer informação. E se você tiver dúvida, tiver algum comentário, pode deixar aqui que a gente vai responder. E se você achar que é legal ter, por exemplo, um quadro de perguntas e respostas, só deixa aqui. A gente se compromete a fazer. Que assunto você quer tratar? Que dúvida que você tem? Que assunto seria legal para a gente trazer aqui? Porque no final, não é para nós, é para você. A nossa intenção é deixar você mais entendido, com mais informação, para tomar as suas decisões cada vez de forma mais acertada. Beleza? Fico muito contente. Eu, Pedro, o Lucas, o Pedro Rocha, a Beatriz, o nosso time aqui da Rocha Maso, fica extremamente feliz. E a gente gostaria de lembrar, aqui na Rocha Maso, meu querido, minha querida, você não caminha sozinho. Muito obrigado, até a próxima. Foi um prazer.